Acharam, irmãos? Atos, capítulo 1, versículo 15 e versículo 20. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Amém, meus irmãos. Irmãos, essa palavra, como eu falei, eu compartilhei com os irmãos hoje na escola bíblica, que nós iremos pregar sobre essa palavra. O tema dessa mensagem é Acéldama. Essa expressão Acéldama quer dizer campo de sangue, o campo que no final das contas onde Judas morreu. Qual é o propósito dessa mensagem que pode se transformar em muita coisa? É a história de um homem. Nós vamos falar nessa noite sobre a história de um homem, um apóstolo, escolhido por Deus, que poderia ser um apóstolo às nações, que poderia ter alcançado muitas nações com a palavra do Senhor. E na verdade, no final das contas, não aconteceu isso. Ele terminou numa poça de sangue. Ele terminou com o seu corpo partido, suas vísceras para fora, tá, irmãos? Quando ele tentou se enforcar, alguma coisa aconteceu, não sabe ao certo, sei que se espatifou no chão, nesse campo que foi comprado com dinheiro que ele ganhou por ter comprado Jesus, vendido Jesus, tá? E esse homem que poderia ser, nós vamos falar desse homem. Esse homem que foi escolhido por Deus, esse homem que foi um apóstolo do Senhor, que poderia ser um extraordinário homem na palavra do Senhor, que tinha tudo para dar certo, que tinha muitas possibilidades, que teve tanta coisa, nós vamos falar, mas na verdade não aconteceu isso. Ele se perdeu no meio do caminho e terminou sua vida numa poça de sangue, Acéldama. Eu espero que a nossa vida não termine como terminou a desse homem. Minha palavra para a gente, minha palavra para nós, que Deus falou profundamente, essa é algum dos privilégios que vai trazer a palavra. Deus fala ao coração dele primeiro. Deus falou profundamente no meu coração. Essa mensagem estava pregada, estava pronta ontem, só que de ontem de noite eu estava ouvindo a ministração dessa mensagem, eu fui ouvir uma outra canção, era umas 2, 3 horas da manhã, e Deus falou ao meu coração profundamente, e houve derramado no meu coração, foi uma experiência profunda com o Senhor minha nessa mensagem. E eu queria compartilhar sobre esse homem, sobre essa mensagem chamada Acéldama, tá? Um homem que tinha tudo para dar certo, tinha todas as possibilidades, e terminou partido ao meio, numa poça de sangue. Vamos falar sobre Judas, meus irmãos. Judas, é interessante que sempre que você ouve falar sobre Judas na Bíblia, sempre que se fala assim, Judas, todos os evangelhos, quando você lê Judas, ele sempre é o último da fileira. Ele é sempre o último da lista. Sempre vem por último. Você pode notar isso. E está sempre, é porque o escrito, obviamente, foram feitos, por exemplo, os relatos históricos aqui dos evangélicos, biográficos, eles foram feitos, obviamente, depois dos acontecimentos. Por isso que, obviamente, você tem lá, sempre que fala de Judas, se fala assim, Judas, aquele que o traiu. Ou então, em outras versões, o traidor. Então já colocaram um adjetivo no cara, para a gente identificar quem foi Judas. E a gente, qualquer um, hoje, eu não sei, eu não sei se você colocaria, quando você vê alguém chamado Judas, você logo se remete ao traidor. Mas não deveria ser isso. Acabou se tornando, a gente transformando o nome de uma pessoa em algo assim que remete à traição. A gente até quando algumas pessoas querem xingar os outros, fala assim, seu Judas, não é verdade? Porque aí assim, seu Judas, quer dizer, seu traidor. Mas, na verdade, meus irmãos, não deveria ser assim. Porque a expressão Judas é uma expressão no grego de uma tradução do hebraico Judá, que quer dizer celebrado
louvado. Então é um nome excelente, quer dizer Judá. Sabe quem veio da tribo de Judá? Jesus veio da tribo de Judá. Então Judas é uma transliteração no grego do nome Judá no hebraico. Então é um nome excelente. Aí você imagina que o pai dele deu o nome de Judas. Você é Judas, você vai ser louvado, você vai ser celebrado, você vai ser uma bênção, meu filho. Foi assim que o pai, Simão Iscariote, colocou o nome dele, para ser uma bênção. E mais, Judas era um nome muito comum na época de Jesus. E um nome, mais que isso, não era só comum, porque por que pessoas colocavam Judas nos seus filhos? Porque foi um dos últimos heróis entre os israelitas. Sabia disso? É porque não é um texto bíblico, é um texto histórico. Por exemplo, houve uma guerra, 1,5 século antes de Cristo, que foi dos Macabeus, Judas Macabeus. Ele lutou, irmãos, contra um exército que estava invadindo Israel. Ele se levanta como... Ele foi um dos últimos heróis. Ele se deu, ele lutou, ele tomou a frente. Ele foi um grande herói, irmãos. Não o Judas Iscariote, não. Um outro camarada chamado Judas Macabeus, ele foi um dos caras excelentes para lutar por Israel. E todo mundo que falava sobre Judas, na verdade, estava lembrando de um nome de um herói entre os israelitas. Então, naquela época, colocar o nome de Judas era colocar o nome de um herói. Era querer que seu filho fosse alguém grande entre os israelitas. Colocar o nome de Judas era querer que seu filho fosse celebrado, louvado, porque Judas, lá há 1,5 século atrás, foi um grande herói entre os judeus, entre os israelitas. Alguém que enfrentou o exército de Epifânio. Antíoco Epifânio, o cara veio com o exército, ele deu a cara, foi lá, acabou morrendo por Israel. Um herói. Mas aí, para a gente hoje falar sobre Judas, é alguém que já remete à traição por causa do acontecimento. Mas Judas cresceu com o nome, o pai dele provavelmente queria que ele fosse uma bênção. Queria que Judas fosse uma bênção, deu um nome bom para o filho. Queria que ele crescesse, fosse louvado, celebrado. Aí Judas, a gente não sabe como. Judas, essa expressão Judas Iscariote, vem, na verdade, de uma cidade na Judéia que se chama Quiriote. Judas foi o único discípulo ou apóstolo de Jesus que era da Judéia. Todos os outros discípulos de Jesus, eles eram da Galileia, uma outra região. Os habitantes da Judéia, eles olhavam os galileus assim, de cima para baixo. Não assim, mas eles se achavam melhor do que os galileus. Sempre se acharam melhor do que os galileus. Então havia também em Judas provavelmente, uma certa arrogância acerca dos outros discípulos. E também tinha, provavelmente, alguns falam, alguns ciúmes, porque Jesus sempre usava os galileus no seu círculo íntimo. Mas você vai perceber no Judas, não se fala tanto sobre Judas na Bíblia. Mas você vai percebendo algumas coisas que dá para traçar um perfil interessante sobre Judas. Algumas delas. Judas foi alguém que Jesus, depois de orar, passar uma noite orando no monte, Jesus escolhe Judas. Jesus escolheu Judas, irmãos, para ser discípulo, para ser apóstolo, para ser alguém que seria uma bênção. Jesus acreditava em Judas, escolheu Judas. Então você vai percebendo que Judas teve uma grande possibilidade na sua vida. Deus, o Senhor Jesus deu para Judas, meus irmãos, um grande privilégio de ser chamado vamos dizer assim, do seu círculo íntimo, mais próximo, que eram seus 12 discípulos. Os 12 apóstolos eram bem, é verdade que tinha Pedro, João e Tiago, que eram ainda mais íntimos. Mas esses 12 irmãos, eles andavam dia e noite com Jesus. Mais ainda, Judas, irmãos, não foi treinado por um de nós. Judas foi ensinado e treinado por Jesus. Você sabe o que é ser treinado diretamente por Jesus? O homem mais ungido que já existiu, o homem mais cheio de unção que já teve nessa terra. Você ouvir da palavra de Jesus, ser treinado por Jesus, ver os milagres de Jesus, ver as coisas que Jesus está falando, os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jesus. Irmãos, o que Judas teve foi uma grande oportunidade na sua vida. Judas teve um grande privilégio. Deus deu para ele uma possibilidade imensa para ele ser uma bênção, meus irmãos, assim como dá para todos nós. Ele nos chama,
Ele nos ensina, todos nós. Ele nos dá possibilidades. E mais, Deus deu assim, você é apóstolo. Dentro de muitos discípulos que tinham, Jesus chegou assim, chamou Judas. Assim, você é meu apóstolo. Se você perceber, Deus honrou o nome de Judas, porque é apóstolo de Jesus. Deus deu a autoridade dele sobre Judas. Tanto é quando ele envia os discípulos, ele sai de 2 a 2 e eles vão lá e eles curam. O texto fala que eles saem para curar os enfermos, pregar o evangelho. As pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, coisas extraordinárias estavam acontecendo, sabe com quem? Através dos discípulos, inclusive Judas. Judas foi alguém que experimentou o poder de Deus. Judas foi alguém que recebeu de Cristo a autoridade. Judas foi alguém que impôs as mãos sobre pessoas, que o texto fala que os discípulos saíram, e eles impunham as mãos sobre as pessoas, expulsavam os demônios, curavam os enfermos, e eles voltaram alegres demais com isso. Jesus deu uma palavra para eles acerca disso, mas o fato é que Jesus falou assim, você é um dos meus, você é um apóstolo meu, é um discípulo meu, eu te dou autoridade. Deus deu autoridade para ele. Deus deu um aval, você vai em meu nome. Quando Jesus envia Judas, está enviando em nome de Jesus. Alguém que foi usado por Deus, alguém que experimentou o poder de Deus. Esse foi Judas. E aí Judas, irmãos, e mais, sabe quem cuidava das finanças do ministério de Jesus? Judas, cuidava da bolsa de dinheiro. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas era alguém que cuidava de lá. Cuidava das finanças, era aquele que comprava quando iam parava em algum lugar, tanto que os discípulos, sei lá, em capítulo 4 de João, quando os discípulos vão até uma cidade, Jesus fica lá com o poço de Samaria, com aquela mulher samaritana, os discípulos tinham ido comprar comida. Quem levou o dinheiro? Judas, que era o tesoureiro. Ele era o responsável, irmãos. Alguém que Jesus coloca como responsável pelo dinheiro tinha uma importância imensa. Jesus confiava em Judas. Jesus deu sua palavra, Deus deu confiança. Deus falou assim, pode ir lá, faz, vai lá. Ele experimentou o poder de Deus. Ele experimentou ser usado por Deus. Ele viveu aos pés do maior mestre e mais ungido mestre que já existiu, que foi o nosso mestre Jesus. Aprendeu de Jesus, ouviu de Jesus, teve o exemplo de Jesus, viu os milagres de Jesus. Irmãos, foi um privilégio que Deus deu para Judas. E aí a gente vai vendo que no começo, nessa caminhada toda, meus irmãos, você vai ver o que aconteceu com Judas. Por que então Judas terminou do jeito que terminou? Judas era para ter sido um daqueles que deveriam ir até os confins da terra, mas não foi. E a gente vai percebendo que na história da igreja, na história das nossas vidas, muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas também já aprenderam de Jesus, já viveram o poder de Deus, já experimentaram viver do poder de Deus, tiveram a autoridade da igreja, tem a autoridade de Jesus, aprendeu de Jesus, eram pessoas ungidas. O que aconteceu no meio do caminho? E muitas dessas pessoas, irmãos, estão terminando numa poça de sangue. Aí eu estava ouvi uma história do pastor Edson, aí eu fui procurar sobre esse relato. 1945, nos Estados Unidos, 1945, Deus levantou em especial, três jovens, muito ungidos, poderosamente, talentosos, poderosamente. Um eu conhecia, 2 eu nunca tinha ouvido falar, e você provavelmente também não. Eu sei que boa parte dos irmãos já ouviram falar. Um deles, meus irmãos, dentre esses 3 jovens, um deles chamava Chuck Templeton. Ele era um dos caras, do reitor disse que ele era o mais talentoso e carismático pregador da atualidade. Arrastava as multidões, gente se convertia todo tempo com esse cara. Um outro camarada, Brown Clifford, abençoado, pregador. A igreja falava acerca dele que ele era o maior pregador que a igreja já presenciou. Era um homem extremamente usado por Deus. As pessoas, ele pregava nas tendas em Miami. As pessoas abarrotavam os auditórios. Gente, faziam filas imensas para tentar entrar nesse auditório, para ouvi-los. As pessoas queriam ouvir de todo jeito. Esse cara tinha uma unção extraordinária. Artigos foram escritos sobre esses homens, esses 2 garotos, jovens. Eles estavam abalando os Estados Unidos, poderosamente. E tinha mais um jovem. Esse provavelmente você conhece, Billy Graham. Quem conhece, ouviu falar sobre Billy Graham? Billy Graham.
Por que a gente só consegue? Porque provavelmente os outros ninguém conhece. Alguém ouviu falar sobre os outros dois? Um irmão. A maioria ninguém. Quem é esses caras? Por que eles sumiram? Aí a gente vai ver. Na época, Billy Graham quase nem tanto falavam. Esses outros dois, Templeton e Clifford, eram pessoas que saíam nos tabloides, noticiário, artigos eram escritos porque os caras estavam tremendamente usados por Deus. Mas aí o tempo passou. 1950, apenas 5 anos depois, Templeton abandona o ministério para ser comentarista de rádio e TV. Perdeu a fé. Em 1950, ele se declarou ateu. Abandonou a igreja. Foi ateu. O cara que tinha a unção de Deus arrastava milhares de pessoas. 5 anos se passaram. E esse cara agora se declara ateu. O outro abençoado aqui, o outro cara, 1954, Clifford. Em 1954, ele abandona a esposa, abandona um filho, que ele tinha um filho que tinha síndrome de Down. Ele abandona a esposa, abandona a família e vai ser vendedor de carros no Texas. Abandona a igreja, esquece a igreja, nega a fé, perdeu o ministério, perdeu a saúde. Morreu com cirrose, irmãos, cheios de dívidas. Eu vi um relato do irmão que ele morreu tão endividado que ele não tinha, obviamente, as pessoas, antigos irmãos em Cristo, fizeram uma vaquinha para comprar o caixão dele. Ele morreu com cirrose, endividado, na miséria, e não tinha nem deixado para o caixão. Uns irmãos em Cristo que conhecia ele antigamente, pagaram o velório dele. E aí a gente vai vendo, irmãos, só ficou um, Billy Graham. Billy Graham, isso faz, na última vez, não sei como está Billy Graham hoje, você já morreu, mas para mim ele é um exemplo até hoje. Mesmo que ele já tenha morrido, eu não sei as últimas notícias, de repente eu falo que os irmãos morreu ontem, não sei. Mas seja como for, ele já tem cerca de 90 anos. E o exemplo de Billy Graham fala a todos nós, até hoje. E aí você vai percebendo que na caminhada, no texto bíblico, também existiram muitos irmãos assim. Irmãos que eram poderosos na palavra, irmãos que eram usados por Deus, irmãos que faziam coisas que Deus usava, ungidos por Deus, irmãos. Você pensa que quem sai da igreja é só crente sem vergonha? Sai também. Mas muitos crentes, irmãos, usados por Deus, experimentados, já foram usados na palavra. Você via curas através dos caras. Pessoas eram libertas através deles. Hoje, irmãos, estão terminando, sabe aonde? No poço de sangue. Porque normalmente é assim, aquele, irmãos, que se desvia. É aquele, irmãos, que se afasta. É aquele que se corrompe no meio do caminho. Termina assim. Termina em Acéldama. Sabe o que é Acéldama, né? É um campo de sangue. Aí você vai vendo quantos, irmãos, quem faz evangelismo, quem entrega sopa, faz sopão, entrega por aí afora, em algumas cidades maiores tem muito mais ainda, você vai percebendo que você vai falar de Jesus para os caras conhecem Jesus, os caras eles dão um banho de Bíblia em você, na gente. Não, já fui pastor, já fui pregador, já fui não sei o quê, minha mãe, já cantei no louvor, e hoje os caras estão na posse de sangue. Algo aconteceu no meio do caminho, meus irmãos. Aí a gente vai aprender o que aconteceu com Judas no meio do caminho. Aconteceu. Uma das coisas, meus irmãos, foram obviamente, sua ambição. Você vai perceber alguma dessas coisas. E uma delas, o pecado, obviamente, a gente chama de ambição, eu chamo de pecado. O pecado foi entrando na vida dele. Irmãos, pecado é algo sério na nossa vida. A gente brinca muito com o pecado e não deveríamos brincar com o pecado. Porque o pecado leva a gente para a Acéldama. E não importa se é um crente mais ou menos, se é pastor, irmãos, não tem essa. Você pode ser apóstolo como Judas era, você pode ser profeta, você pode ser o que for, você pode terminar em Acéldama. E eu percebo muitos irmãos com passos largos para Acéldama, caminhando, se desviando, se iludindo. A ambição por essas coisas, como Paulo fala para Timóteo, Demas, tendo amado ao presente século, me abandonou, estou sozinho, traga-me Lucas. Então, lá no tempo de Paulo também, Demas se iludiu com as coisas humanas desse mundo, ele começou a flertar, ele começou a se iludir, ele começou a cobiçar, ele começou a ficar ambicioso com as coisas, e abandonou a carreira, abandonou o Senhor. Judas também foi aos irmãos. Você acha que Judas estava tranquilão, cheio da unção, aí de repente no dia lá, o diabo entrou e traiu. Não foi assim que aconteceu. Nunca é assim.
Pecado na vida da gente, meus irmãos, ele é progressivo. A gente nunca acaba numa poça de sangue, a gente nunca vai parar em Acéldama, de um dia para o outro. É progressivo essa caminhada para Acéldama. Aí você vai vendo que ele tinha um desejo de comprar um campo, tinha desejo, a ambição foi indo. Tinha desejo de ficar rico, tinha um desejo que Jesus, irmãos, uma das coisas que muitos intérpretes falam, que alguns comentaristas falam acerca de Judas, porque como ele vivia ele era possivelmente influenciado pelos zelotes, que era um grupo perto dos fariseus, aquele grupo religioso, político, que tentava tirar Roma do governo. Por conta dessas influências todas, e os discípulos também eram assim. Os discípulos esperavam que Jesus fosse um rei terreno, que Jesus se levantasse e expulsasse Roma de lá, e trouxesse o governo de volta para Israel. Mas Jesus não foi nada disso. Uma das coisas que os intérpretes falam sobre Judas, é que Judas se decepcionou com Jesus. Tem muita gente que está se decepcionando com a igreja, mas é sem razão. Sabe por quê? Porque, assim como Judas, tem muitos irmãos que estão pensando no reino terreno, meus irmãos. Tem muita gente fazendo campanha para reino terreno, para levantar castelos nesse mundo. Mas o reino que Jesus fala é um reino espiritual, é um reino entre nós. Aí eu percebo que tem muita gente acabando em Acéldama, se decepcionando com Jesus, fazendo coisas e as coisas não acontecem, porque eles estão fazendo projetos de reino terreno. A gente fala dos discípulos que eles esperavam um reino para esse tempo. Os judeus se enganaram, porque eles queriam que Jesus fosse rei para esse tempo. Mas eles não entenderam. Nós também não estamos entendendo. Nós ficamos enlouquecidos, irmãos. Nós fazemos tudo, irmão, para que Jesus faça alguma coisa para a gente reinar aqui. Mas aqui não é o nosso lugar de reino. Nós somos forasteiros nesse mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo, meus irmãos. Mas aí, por vezes, nós queremos construir castelos. Nós queremos construir reino, e nós queremos que Jesus faça parte disso, mas Jesus não vai fazer. Aí tem uma porção de gente terminando suas vidas, porque eles resolveram construir um reino terreno, mas Jesus não tem nada com isso. Pelo contrário, Jesus abre mão disso. E uma das coisas tremendas que aconteceram, vou lá em Marcos, quando Jesus, aquela mulher Maria, João, lá no capítulo 14, Maria, irmã de Lázaro, ela pega um frasco de alabastro, ela quebra aquele negócio e derrama sobre Jesus. Aquilo foi o ápice para Judas cair fora. Interessante, sabe por quê? Judas olha para aquilo e fala assim, Judas era um tal cara que ele tinha uma aparência muito evangélica. Judas era o tipo de cara que tinha uma aparência evangélica terrível. Irmãos, Judas parecia tão crente. Judas era o tipo de cara que estava acima de qualquer suspeita. Você sabia disso? A gente fala de Judas hoje porque a gente conhece a história. A gente conhece o final da história, então é fácil falar. Mas na época, irmãos, ter alguma suspeita de Judas era inadmissível. Sabe por quê? Porque quando Jesus, na ceia, no capítulo 13 de João, que Jesus fala assim, um de vós vai me trair. Os discípulos, o texto fala que os discípulos, eles olham um para o outro e falam assim, qual de nós, Senhor? Aí Pedro fala assim, Pedro, que era um dos líderes ali, dos discípulos, ele fala assim, João ficava perto de Jesus e fala assim, João, pergunta ao mestre quem é. Porque eles não sabiam, eles não tinham ideia de quem poderia trair Jesus. Eles não, irmãos, pelo menos a maioria ali, eles não desconfiavam de ninguém. Ninguém desconfiava de Judas, cara. E mais, Judas tinha uma pompa de muito crente. Muito grande. Aí eu volto no texto de João capítulo 12, que fala sobre aquela mulher que derrama o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, o nardo. Aquele negócio, era um perfume caríssimo, que custava 300 denários. Cada denário valia um dia de trabalhador braçal. Vamos dizer que um trabalhador ganhando aí mais ou menos, ganha R$50 por dia. Se você somar 50 vezes 300 vai dar? Quanto, irmão? 3 vezes 50 dá quanto? 150. Isso aí, 15 mil. Você teria coragem de entregar e derramar uma oferta de 15 mil reais sobre Jesus? Por isso que Judas ficou indignado. Judas crente toda a vida. Judas crente toda a vida. Olha assim, que desperdício. Isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres.
Se desperdício, oferta desperdiçada. E o texto de Marcos fala, de João complementa, de Lucas também fala, que aquele cheiro, aquela fragrância, ela invadiu aquele lugar e tomou conta daquele lugar. A adoração daquela mulher preencheu aquele ambiente com Jesus, e Jesus fala assim: deixa em paz, porque essa mulher está me adorando, ela está fazendo para mim o sepultamento, vocês têm os pobres, vocês vão poder cuidar deles. Aí nesse instante o texto fala que Judas saiu de perto de Jesus. Judas decidiu sair da presença de Jesus. Irmãos, sempre que a gente escapa da presença de Jesus, o fim é a céldama. A adoração te incomoda? A adoração dos outros te incomoda? Incomodou a Judas. Então a gente vai percebendo, irmãos, sinais que podem levar a gente para a céldama. Judas jamais teria coragem de fazer o que aquela mulher fez. Pegou um perfume que valia 15 mil reais e colocou assim, derramou. Para muitos, desperdiçou. Aí a gente, por vezes, vê os outros adorando, e a gente, irmãos, a gente fala do irmão, a gente fala que o irmão cantou demais, ou levantou os braços errados, cantou alto demais, cantou desafinado, a gente critica o irmão, a gente fala da adoração de irmão, a gente não quer adorar, a adoração na igreja incomoda a gente, irmão, na verdade, quando a adoração está incomodando a gente, você pode ter certeza que o capeta está incomodado. Quem é incomodado com a adoração é o capeta, meus irmãos. E por vezes a gente fica incomodado. Essa fragrância, irmão, quando a adoração flui nesse lugar, a fragrância incomoda o cão. Incomoda o cão e crente carnal. E aí eu fico maravilhado quando os irmãos estão louvando e adorando o Senhor, e a fragrância vai subindo, meus irmãos. E Jesus vai se deliciando nesse aroma agradável. Mas Judas pode estar, irmãos, muitas vezes nós somos como Judas. Incomoda. Nós muitas vezes temos inveja da adoração do irmão. Na verdade, muitas coisas que nós falamos é inveja da gente. A gente não tem coragem de dar uma oferta como aquele irmão deu. E a gente fala que aquele irmão deu uma oferta carnal, vai aparecer. Desperdício, bobagem. Deu essa oferta para aparecer. Mas porque a gente não tem coragem. A gente perde muito mais tempo olhando o que os outros estão fazendo, não estão fazendo, ao invés de também entrar e exalar o bom perfume para Jesus. Aí por isso que muitas vezes, irmãos que eram ungidos, estão parando no meio do caminho, estão terminando em acelga, porque seus corações estão se perdendo. Meu irmão, se a adoração no Senhor te incomoda, você precisa rever o seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você, todos nós precisamos revisar o nosso coração. Paulo fala assim, examine o homem a si mesmo, e esse examinar é constante. Irmão, aí Judas, aí você acha que Judas foi por causa só disso? Não. Judas, o texto fala, nesse texto, que o João fala assim, ele não falou isso porque se preocupava com os pobres, o texto de João. Ele falou isso porque era ladrão. Como tesoureiro do ministério de Jesus, o texto fala assim, ele costumava tirar das moedas que eram colocadas nas ofertas. Judas pegava. Judas era o cara que cuidava das finanças. E esse cara, meus irmãos, começou a pegar das ofertas. Aí a gente passa assim, ainda bem que eu não sou tesoureiro da igreja. Mas muitas vezes nós pegamos das ofertas que deveriam ser entregues ao Senhor. Né? Aí de repente fala assim, será que essa palavra é para o irmão Adriano, tesoureiro da igreja? Essa palavra é para nós, para todos nós. Quantas vezes nós pegamos do dinheiro que deveria ser para o Senhor? Quantas vezes você pegou das moedas que deveriam ser das ofertas do Senhor, para construir o seu reino? Quantas vezes nós pegamos um dinheiro que o texto fala, que eram ofertas para o ministério de Jesus, e nós pegamos essas ofertas e desviamos para o nosso reino, para as nossas aquisições, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para os nossos campos. Quantas vezes, irmãos, nós já fizemos isso? Aquilo que Deus falou, isso aqui é do ministério do Senhor, isso aqui é do Senhor, é consagrado ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós já metemos a mão na bolsa daquilo que era destinado ao Senhor, que deveria chegar para abençoar o missionário, que deveria ser uma oferta para o missionário que Deus falou ao seu coração, e entrega isso àquele irmão, mas você não quis entregar. Quando Deus fala no nosso coração que é para entregar para alguém, para um missionário, para um vizinho, seja para quem for, e nós não damos, nós estamos tirando da bolsa das ofertas de Jesus. Quantas vezes, irmãos, aquilo que deveria para sustentar o reino de Jesus,
O ministério de Jesus, a igreja do Senhor, a obra missionária. Quantas vezes nós falamos, não, mês que vem eu faço. Mês que vem eu dou dobrado. Não, depois eu vou lá e faço um bom negócio com o meu campo, reponho o dinheiro. Irmãos, isso é fidelidade. Aí a gente, mas nunca começa assim de uma vez por outra. Judas não começou vendendo Jesus. Judas começou tirando uma moeda. Pecado da vida da gente começa com uma moeda. Pecado da vida da gente começa devagarzinho. Começa com uma pequena ambição. O que tem? Também sou obreiro. Sou apóstolo. Faço parte do ministério, também tem direito. Não, isso é... O que tem? O que tem? É só R$1. O que tem? Não, Senhor, é só esse mês. O que tem, Senhor? Não. E a gente começa aos poucos. O pecado da vida da gente vai entrando assim. A ambição vai tomando conta da gente. E a gente vai aos poucos. E o texto fala, eu não sei, depois quem revelou a João, para João escrever que Judas era ladrão. Eu não sei se era João que sabia. Eu não sei quem contou isso. Mas o fato é que era um cara que estava no meio deles. E começou aos poucos, tirar uma moeda, tirar outra, e ele começou a ficar ambicioso. Tanto que quando ele deu aquela palavra lá sobre aquela viúva, aquela que deveria vender, pegar os 15 mil e dar para os pobres, foi desperdício, na verdade, irmãos, ele já estava extremamente ambicioso. Ali, meu irmão, o cara, caramba, se esses 15 mil bate aqui dentro, nessa bolsa, eu comprava meu campo, e a gente vai ambicionando. A gente vai com uma falsa pretensão de reino, a gente também pode usar o reino para enriquecer, para ostentar, para manipular. Quantos irmãos, e eu falo que assim, dos pastores, quantos irmãos, e eu tenho que tomar cuidado sempre na minha vida, porque eu falo, mas do mesmo jeito eu estou sujeito a essas coisas. Eu tenho que cuidar da minha vida, para que eu não comece a ambicionar os recursos quando a igreja vai andando, vai crescendo, vai fazendo, e eu não ambicionar os recursos que Deus vai trazendo. E crescer mais. Não que o crescimento da igreja seja pecado, nada disso. O problema é a minha motivação. Qual é a motivação? O problema é que o pecado na vida da gente, ele vai aos pouquinhos. Não é só pecado relacionado a dinheiro não, meus irmãos. Boa parte das coisas do pecado nessa vida, ele vai começando com uma moeda. Pecado de prostituição, de adultério, ele começa com poucas coisas. Ele começa com você olhando demais para uma mulher. Ele começa você na internet. Começa sutilmente. Não, isso não tem problema. Isso é bobagem. Não, isso não faz mal. Isso não tem problema. Aí não tem problema. Aí você vai tirando, pegando, é uma moeda por vez. Aí você vai indo, daqui a pouco você termina com um divorciado. Você termina sem nada. É como, e um exemplo grande disso foi de Ló. Você lembra da história de Ló? Ele convivia com seu tio Abraão, só que a terra estava ficando pequena para eles, que eles tinham enriquecido demais. O que Ló fez? Não dá para viver conjunto. Aí o Abraão falou assim, escolhe para onde você quiser, eu vou ficar aqui, e para onde você quiser ir, para a direita, para a esquerda, para onde você quiser, você pode ir. Eu vou para o outro lado. O texto de Gênesis fala que Ló olhou as campinas do Jordão. Sabe onde ficava isso? Sodoma e Gomorra. Ele não se importou com as filhas e a mulher dele, e com a família toda, de expor as filhas dele e a mulher dele à prostituição de Sodoma. Ele olhou para a vida dele e achou que ter gado e ter campo era mais importante do que perder a família. Ló foi por esse caminho. Ele olhou, lá vou ganhar dinheiro, lá vou enriquecer. Olha que pasto bom as campinas de Jordão, Sodoma e Gomorra, tudo de bom. E o texto fala que Ló, ele ficou perto de Sodoma. Mas você continua lendo o texto, quando o anjo do Senhor aparece lá em Sodoma, que falou que vai destruir, Ló já estava na praça de Sodoma. É assim que a gente começa. Primeiro a gente olha de longe. A gente fala assim, rapaz, lá vamos dar bem. Daqui uns dias, nós estamos perto de Sodoma. Nós não vamos não, pastor, deixa comigo. Eu não entro em Sodoma não, vou ficar aqui. E a gente vai achando que a gente vai expondo os filhos. A gente vai expondo a família, a gente vai dizendo com isso que gado, que terreno, que coisas são mais importantes que a nossa família. E a gente vai expondo a família, a gente vai expondo a si mesmo,
A gente vai mais um passinho, é mais uma moeda, é mais um passo para Sodoma, é mais um passo. Não, mas estou aqui, deixa comigo, pastor. Pastor fala, meu irmão, sai daí, vem para cá, você está expondo sua família, você está expondo seu casamento, isso não vai acabar bem, pastor fala demais, pastor não sabe de nada, pastor está lá, pastor, eu sei da minha vida, não tem que dar obrigação, pastor. Aí o cara vai levando os seus filhos, vai levando o casamento para perto de Sodoma. Você sabe como terminou Sodoma? Sabe como terminou a história de Ló? Ló perdeu a mulher, os seus genros, as filhas que ele conseguiu tirar, o anjo tirou na marra de Sodoma. Essas filhas deram fogo no pai, tiveram relações sexuais com seu próprio pai, engravidaram do seu próprio pai. Daí vem a descendência dos amonitas e dos moabitas. Sabe tudo onde tudo começou? A gente é assim, poxa, que a menina pervertida, a menina é uma vadia. Mas sabe o que a culpa foi aonde? Foi do dia que Ló olhou para as campinas. O problema foi quando lá atrás. O problema foi alguns anos atrás, quando Ló olhou para as campinas, e ele olhou e falou assim, vou me dar bem. O problema foi quando ele olhou para trás e achou e decidiu que ter campos, que ter coisas, que ter campos de sangue, que ter a Céldama, que ter construir, adquirir, eram coisas mais importantes que ter família. Quando nós achamos que coisas são mais importantes do que família, meus irmãos, a gente vai ter as coisas muitas vezes, ou não teremos, e também não teremos a família. Aí Ló termina daquele jeito, a esposa virou uma estátua de sal, ele perdeu todos os bens, que ele saiu correndo de Sodoma, perdeu tudo, perdeu a mulher, e as filhas tiveram relação com ele. Você imagina que tragédia de família. Sabe quando começou isso? Com uma moeda, pegando uma moeda, a ambição. Brigou com o tio, não dá para conviver com o senhor não. Irmão, o cara abriu mão de viver perto de Abraão. Está pensando que o homem da fé, meu irmão? Quantas vezes a gente sai de perto do homem de Deus para viver perto de gente imunda? Irmão, quantas vezes a gente sai de perto do homem de Deus para viver em Sodoma e Gomorra? Você está maluco? Você endoidou. Mas Ló decidiu, mas ele não foi direto para Sodoma. Primeiro ele olhou e falou assim, isso é uma benção. A ambição de não ter mais espaço, quer crescer. Aí foi para perto de Sodoma. Um que se livrou por misericórdia de Deus, irmãos, que eu estava lendo um livro de Eugênio Peterson. Ele fala sobre a história de Jonas. É interessante demais. Quando Jonas, Deus fala para Jonas assim, Jonas, vai para onde? Para Nínive. Aí ele não queria Nínive, porque Nínive contrariaram ele, porque era um povo perverso. Ele pega um navio em Jope e vai para onde? Para Tarsis. Eu falei, Tarsis? Aí o Eugênio Peterson faz uma alusão muito jóia no capítulo 10 de 1 Reis, versículo 22, que ele fala assim, Tarsis era um lugar onde, na época, Salomão enviava seus navios para buscar ouro, prata, pavões, macacos, tudo de bom. Era um lugar extremamente rico, era um paraíso distante, meus irmãos. Jonas estava abrindo mão para fazer a vontade de Deus, para ir para um paraíso distante, para ir atrás de ouro, prata, pavões, vida boa. Quantas vezes nós abrimos mão de um chamado de Deus, de pagar o preço de um chamado, de pagar o preço da obediência para ir para Tarsis, para ir atrás de ouro e prata. Quantas vezes nós abrimos mão do chamado como Judas abriu? Judas abriu mão do apostolado, de ser profeta das nações, de ser um homem usado por Deus, para ir para Tarsis, para ir atrás de ouro, para ir atrás de prata. Quantas vezes nós estamos fazendo assim, iludidos pelo diabo? O texto fala que o diabo seduziu Judas. Capítulo 14 de Marcos, o texto fala que os mestres da lei, eles estavam querendo pegar Jesus de algum jeito, mas não conseguia. Eles estavam tentando arranjar um jeito. Aí o texto seguinte fala que Judas foi falar com eles. Como que Judas sabia disso? Como é que Judas foi falar com a pessoa certa para trazer Jesus? Sabe o quê? Judas estava flertando com o pecado. Judas sabia que tinha que procurar. Judas estava flertando com as coisas. Judas foi aos poucos. A ambição começou com uma moeda, começou com mais uma coisa. Aí até o dia que ele teve uma grande oportunidade. Mas a grande oportunidade, meus irmãos, que Judas antes começou com apenas uma moeda. E tudo vai terminando, meus irmãos. Por que Judas terminou assim? Aí o texto fala que ele ficou meio triste porque tinha traído Jesus, porque aparentemente ele queria que só que Jesus ficasse preso.
Mas ele, quando viu que iam matar Jesus, ele teve um sentimento agradável. Aí ele pegou as moedas e jogou as moedas no templo lá. Mas aí, quantas vezes nós tentamos fazer isso também? Só para mascarar um sentimento. Não houve em Judas como houve em Pedro. Arrependimento. Sabe qual foi o grande problema na vida de Judas, irmãos? Não foi só o pecado. Não é o pecado, meus irmãos. Nós temos pecados. Todos nós temos pecados. Todos nós um dia traímos Jesus, vendemos Jesus, já fizemos um monte de coisa com Jesus. Qual a diferença de Judas para Pedro? Qual a diferença? Por que nós estamos aqui? Por que nós ainda não terminamos num campo de sangue? Existe uma coisa que não aconteceu em Judas, arrependimento. Ele não se arrependeu. O pecado, irmãos, vai envolvendo a gente, vai envolvendo a gente, vai envolvendo a gente, vai envolvendo a gente. Quando a gente percebe, a ambição vai entrando na gente, e a gente vai justificando a ambição, andando, vai indo. O dia que a gente percebe, a gente está longe. E aí eu pego aqueles 30 moedas de prata, traz o seu amigo. Judas não só traiu Jesus, Judas entregou todo o apostolado. Se não fosse Jesus salvar a pele dos outros discípulos, todos eles tinham sido presos. Ele entregou todo mundo, cara. Vendeu todo mundo. Então, muitas vezes, a gente nega o apostolado, a gente nega o ministério, a gente nega a família. Aí a gente fala assim, eu vi uma expressão muito jovem assim, Judas não vendeu Jesus, Judas se vendeu. Judas vendeu o seu próprio ministério. Judas vendeu uma grande possibilidade de ser um pregador ungido de Deus. Quantos irmãos nessa caminhada com o Senhor são homens escolhidos por Deus, homens e mulheres escolhidos por Deus, que Deus te chamou, se foi fruto de oração, como foi Judas. No entanto, meus irmãos, quantos estão terminando em campo de sangue? Eu quero terminar com uma ilustração bacana que eu vi de um prefeito. Ele tinha contratado um pintor famoso para fazer uma pintura sobre a vida de Jesus numa igreja. Era a vida toda, então aquela pintura, aquela obra de arte levou muitos anos para ser terminada, muitos anos. Interessante, ele começou a pintar Jesus, aí tinha que arrumar um modelo para ele olhar e para ser o menino Jesus. Aí ele arrumou uma criança, olhava para a criança tem uma aparência dócil, aí pintava. Aí depois Jesus com 12 anos, né, que o texto de Lucas fala, aquela menina, aí ele escolheu, vou achar um garoto de 12 anos, para que sirva de modelo para eu poder pintar esse Jesus. Aí aquele garoto de 12 anos serviu de modelo, ele foi e pintou na parede aquele garoto de 12 anos. E foi assim, isso demorou muitos anos, muitos anos, ele pintando, aos poucos, foi pintando aquela igreja, com a história de Jesus. E aí faltava o último apóstolo. Passaram-se muitos anos, e aí o último apóstolo falou assim, rapaz, eu preciso arranjar alguém agora para pintar Judas. Falta Judas. Aí ele falou assim, eu preciso arranjar alguém que seja bebum. Ele botou o cara ali embaixo, né? Que seja problemático, que seja malcriado, que seja uma peste. Aí foi numa taverna, lá onde o pessoal enchia a cara, e encontrou um cara lá desse jeito. Aí ele, rapaz, você permite que você sirva de modelo para eu pintar você, ele foi junto com o pintor. Tá bom. Aí o pintor levou ele para lá, para a igreja. E esse camarada, ele entrou na igreja, começou a chorar. Ele seria o Judas, né? Começou a chorar, copiosamente. E ele fala assim, mestre, o senhor não lembra de mim? Eu fui o menino Jesus, quando tinha 12 anos. O senhor me pintou. Quando eu tinha 12 anos, o senhor me pintou. O tempo, irmãos, muitas vezes, transforma santos em pessoas terríveis. O tempo, irmãos, como Jesus fala assim para os discípulos, eu vi Satanás cair como relâmpago. Lúcifer era alguém cheio de brilho, de unção, de tudo que você poderia imaginar. Deus fala que ele tinha a perfeição nele, de santidade e tudo. No entanto, você conhece a história de Lúcifer hoje. Caiu como relâmpago, porque o orgulho entrou no coração. Quantos irmãos que estão terminando assim? Quantas vezes o pecado vai entrando no coração da gente devagarzinho, gentilmente? Quantas vezes a ambição entra no coração do pastor? Eu vi o relato de quantos pastores, às vezes, iam visitar a igreja de outro pastor e levavam uma trena junto. Chegava lá, media a largura e o comprimento da igreja. Aí media e falava assim, Deus vai me dar uma igreja maior do que essa. Aí você fala assim, não, pastor, o cara é visionário. Pois é, esse é o problema. E aí, quando a gente confunde visão
com ambição. E essas coisas vão entrando no coração da gente. E a gente vai. Sabe qual pode ser o fim da gente? A Céldama. Eu deixo uma última frase para você. Quando a gente não mata o que precisa morrer, isso vai acabar matando a gente. Tem coisas na nossa vida que precisa morrer. A gente não matar essas coisas vão matar a gente. Quando a gente não mata aquela sedução que está vindo no coração da gente acerca do seu oposto, isso vai matar a gente. Judas terminou, sabe aonde? Morto no seu próprio sonho. Sabe qual era o sonho de Judas? De comprar um campo. Ele comprou, mas morreu naquilo. O próprio sonho de Judas matou Judas. Nós somos muitas vezes mortos pelos nossos próprios sonhos. Que mata a gente não é um inimigo, a gente está se matando. O nosso próprio sonho, as nossas próprias ambições, os nossos próprios desejos estão nos desviando. Os nossos próprios desejos estão nos levando para longe. A nossa ambição, nossos sonhos, nossas coisas, irmão, a gente vai acabar morto em Acéldama. Era o nosso sonho ter o campo, era o nosso sonho conquistar, e a gente acaba morrendo lá. Aquilo vai acabar nos matando. E eu quero orar com você por isso.